Os grandes alpinistas, quando sobem o Everest, eles sabem que talvez nunca mais voltem. Eles assinam até um documento de responsabilidade. Mas eles sobem em seus grupos e quando eles atingem o cume da montanha, eles jubilam, mas jubilam bem apressadamente, bem rápido, porque eles sabem que podem ser apanhados por uma tempestade de surpresa no meio da montanha. E eles descem rapidamente, né? Então aquela euforia, aquela alegria de chegar ao cume da montanha dura muito pouco. E eles descem rapidamente para não serem apanhados por alguma tempestade. E quando eles são apanhados por alguma tempestade ou por algum avalanche e que acontece alguma tragédia, eles são deixados para trás. Hoje, há muitos corpos de alpinistas que foram deixados para trás no Monte Everest, porque seria um sacrifício quase de uma outra pessoa para resgatar qualquer um ferido daquela montanha. Então, muitas vezes eles têm a morte mais sofrida que um ser humano poderia ter. No gelo, no frio, vão congelando rapidamente e são deixados para trás. E a nossa vida também é assim. Nós estamos escalando montanhas. E tem dias que nós estamos no cume da montanha. E quando nós estamos no cume da montanha, nós estamos rodeados de amigos. Mas quando nós passamos aquela sensação do cume, que geralmente dura muito rápido, mas muito rápido mesmo, e que estamos descendo a montanha, nós somos apanhados muitas vezes por uma tempestade, por uma avalanche. E quando nós estamos machucados no meio da montanha, somos deixados para trás. Então, nós estamos rodeados de amigos e de repente nós estamos sozinhos. E a nossa vida é assim. Eu estou com a minha Bíblia pentecostal aqui para compartilhar com você os últimos dias do apóstolo Paulo. Aquele homem que esteve no cume tantas vezes, pregando o evangelho, viajando nações, 3 viagens missionárias, alcançando povos, vidas, um homem super intelectual, um homem cheio de Deus, que teve uma linda chamada, mas que os seus últimos dias foram dias sofridos. Esse Biblecast faz parte da nossa série Os Últimos Dias dos Grandes Homens e Mulheres de Deus. Então, aqui está o nosso primeiro que eu vou trazer hoje. Então, se você estiver gostando desse conteúdo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a tua vida. E eu estava lendo o apóstolo Paulo, ele escrevendo para o seu irmão, o seu filho na fé, seu amigo Timóteo, o evangelista Timóteo. Essa é, sem dúvida, a última carta do apóstolo Paulo antes da sua morte. A sua segunda carta ao seu irmão, ao seu filho na fé, seu grande amigo, o evangelista Timóteo, ela tem um tom de despedida, principalmente quando chegamos no capítulo 4 dessa carta. Ele diz: eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Uma das mais belas expressões nós vamos ouvir agora, antes da morte, quando o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. Todo aquele que está fazendo a obra do Senhor é um bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Mas não é só isso. Ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa coroa também está guardada para nós. Então, quando nós morremos,
nós não só morremos. Nenhum cristão somente morre. Não. Quando nós morremos, nós partimos, né? Nós partimos para aquele lá. Aqui não é o nosso lar. Ele diz assim, a minha partida. Nós não somente morremos, nós partimos. E o apóstolo Paulo, ele agora está no meio da tempestade. Ele está preso em Roma. E o imperador Nero, pouco tempo depois, decretaria a sua morte, que segundo a tradição, o apóstolo Paulo foi decapitado. Mas foram muitas angústias que o apóstolo Paulo experimentou nos seus últimos dias, no meio da tempestade. Ele experimentou e sentiu a dor do abandono, a angústia do abandono. E ele faz questão de frisar ao evangelista, Timóteo, e ele diz assim, procura vir ter comigo depressa. Ele sabe que está muito próximo o tempo da sua partida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou amando o presente século. Ele fala que Tito também foi para a Dalmácia. E Tíquico também foi para Éfeso. E ele ficou, somente ele e o evangelista Lucas. Ele faz questão de frisar que Lucas estava com ele, mas ele diz assim, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Imagina, uma biblioteca hoje, para você transportá-la é difícil, imagine naqueles dias. E o apóstolo Paulo teve os seus últimos dias de muito abandono. Ele vai dizer, o Alexandre Latoeiro também me causou muitos males. E muitos outros que lhe abandonaram, e ele diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado, mas há uma palavra tão linda que eu ouço aqui, o apóstolo Paulo dizendo, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios as ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. Me faz lembrar uma expressão do rei Davi, no Salmo 22 e o verso 21, quando ele diz, Senhor, livra-me da boca do leão. Era uma expressão poética, mas também nós sabemos que tinham os leões de Roma, dos anfiteatros romanos. Mas a verdade é que aqui o apóstolo Paulo deixa claro que ele foi assistido por Deus. Na nossa vida é assim. Tem dias que nós estamos rodeados de amigos. E tem dias que nós estamos descendo a montanha no meio de uma tempestade. Fomos apanhados por uma avalanche e somos deixados para trás. Mas o Senhor, é aí que o Senhor está contigo. Ele não nos desampara. Ele não deixa nenhum sequer dos seus filhos para trás. O Senhor está conosco. E esse assistir que o apóstolo Paulo fala aqui, ele não somente assiste, ele me assistiu e me fortaleceu, me livrou. O assistir de Deus aqui é uma assistência completa, espiritual, emocional, de fortalecimento, de livramento, de poder, de glória. É uma assistência que somente Ele pode nos dar. Deus está te assistindo. Assim foram os últimos dias do apóstolo Paulo. Segundo a tradição, ele foi decapitado
Mas a sua morte, para ele, não foi uma derrota. Muito pelo contrário. Ele já sabia: o tempo da minha partida está próximo. E me faz lembrar o que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 8. Nada nos separará do amor de Cristo, nem mesmo a morte. Nada nos separará. E com certeza, não foi essa decapitação que separou o apóstolo Paulo de Jesus. Assim foram os últimos dias do nosso querido e amado missionário, o apóstolo Paulo, que tanto desejou a visita do seu irmão, do seu filho na fé, do grande evangelista Timóteo, que tanto desejou a sua capa, que tanto desejou os seus livros, os seus pergaminhos, mas no meio da tempestade não dá tempo chegar. Não dá tempo chegar socorro, não dá tempo chegar a visita. É somente você e Deus. Mas saiba disso, o Senhor está nos assistindo. Que Deus abençoe a sua vida. E se você gostou dessa série, se você gostou dessa reflexão, compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe com o irmão. Essa reflexão é a primeira do nosso Biblecast, de uma série que nós vamos trazer aqui, os últimos dias dos grandes homens e das grandes mulheres da Bíblia. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, daqui de Tampa, do meu coração para o seu coração. Bom é Deus.